Boa tarde, turma. Iniciando a apresentação do seminário sobre biodiversidade, hoje vamos falar sobre peixe-boi, morfologia, biodiversidade e conservação. Os integrantes desse trabalho são Ana Carolina, Caroline Beatriz, Luan Felipe, Ludmila Quirino, Pablo Santos e Sofia Daniela. Bom, vamos lá. Falando sobre as 4 linhagens evolutivas dos eutérias, os peixe-boi fazem parte da linhagem evolutiva afrontéria, presente dentro dos eutérias. Eles pertencem à ordem Sirenia e à família Trichachidae, como a gente consegue observar nesse cladograma. Esses animais apresentam modificações esqueléticas muito drásticas, devido ao seu formato hidrodinâmico, apresentando, por exemplo, costelas abertas para facilitar a flutuabilidade. E diferente de outros mamíferos nadadores, que apresentam a narina na região dorsal do crânio, o peixe-boi apresenta as narinas na região frontal. E quanto à dentição, uma curiosidade é que durante o final do Mioceno e início do Plioceno, o surgimento dos Andes criou uma erosão e nutrientes dissolvidos escoaram para dentro dos sistemas dos rios, o que aumentou consideravelmente a abundância de gramíneas abrasivas. E uma inovação que surgiu a esse novo recurso alimentar e que ainda existe nos descendentes modernos foi de que dentes extras são adicionados à série molar ao longo da vida do animal. E os dentes desgastados, eles caem na frente e toda a fileira de dentes lentamente desloca-se para frente, dando espaço para uma erupção de novos dentes na parte de trás. Os peixes-bois são denominados nadadores marinhos, devido ao seu ciclo de vida ser inteiramente dentro d'água. Por causa disso, houveram algumas adaptações. Por exemplo, para o mergulho efetivo, os pulmões foram aumentados com cartilagem rígida que impedem seu colabamento. Para transporte de oxigênio maior, o volume sanguíneo também foi aumentado. Já o metabolismo sofre diminuição a menos de 20% do metabolismo basal quando estão em mergulhos longos. A família Trichechidae possui 3 espécies existentes. 2 são encontradas no Brasil: o peixe-boi amazônico, Trichechus inunguis, que habita ambientes de água doce na bacia amazônica, e o peixe-boi marinho, Trichechus manatus, que está amplamente distribuído, ocorrendo desde a costa atlântica e muitos rios da Flórida, nos Estados Unidos, México, Antilhas, América Central, até norte e nordeste da América do Sul. O peixe-boi africano, Trichechus senegalensis, é encontrado em rios, estuários e regiões costeiras da África Central, entre o Senegal e Angola. A separação subespecíficas de Trichechus manatus tem sido questionada por estudos moleculares utilizando sequências da região controle do DNA mitocondrial, os quais revelaram para espécies 3 linhagens distintas e 2 unidades evolutivamente significativas através da barreira das Antilhas. No Brasil, os peixes-bois entraram na bacia amazônica através de sua saída para o Oceano Pacífico ou por meio de conexões intermitentes entre a bacia e drenagens do Atlântico ao Caribe, que existiram no Mioceno Médio. Com o surgimento dos Andes, a saída para o Pacífico foi fechada durante o início do Plioceno, isolando temporariamente os peixes-bois da bacia amazônica das populações costeiras. O acesso restrito às águas marinhas proporcionou o surgimento da espécie amazônica Trichechus inunguis, com o isolamento terminando no final do Plioceno e início do Pleistoceno, através do estabelecimento da conexão com o Oceano Atlântico. Das 2 espécies que ocorrem no Brasil, ambas estão ameaçadas. O peixe-boi da Amazônia encontra-se no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção como vulnerável. Já o peixe-boi marinho encontra-se em perigo. Bom, sobre a morfologia do peixe-boi amazônico, essa espécie atinge no máximo 3 metros de comprimento, sendo que pode pesar até 450 quilos, possui um corpo robusto e fusiforme, com a pele espessa, e a coloração pode variar de cinza escuro a negra.
Ela se diferencia das demais espécies pelo fato de não possuir unhas e pela presença de manchas brancas ou rosadas na região ventral do corpo, sendo que também possui uma mama atrás de cada nadadeira peitoral, na região axilar. Bom, em relação à morfologia do peixe-boi marinho, essa espécie possui o corpo recoberto por pelos finos, longos e esparsos espalhados, com função sensorial. O couro é áspero e a coloração é mais acinzentada, e eles também possuem olhos pequenos com visão binocular e são capazes de distinguir cores, tamanhos e formas. E essa espécie, diferente do peixe-boi amazônico, apresenta unhas. Bom, nesse slide nós colocamos duas imagens representando as duas espécies. No lado esquerdo nós temos a espécie marinha e no lado direito nós temos a espécie amazônica. E com essas imagens a gente consegue perceber algumas diferenças que diferem as espécies, como por exemplo a presença de unhas na espécie marinha e uma cor mais escura com essa mancha branca central na espécie amazônica. As principais ameaças que afetam os peixes-bois são a carnicicultura, que é o cultivo de camarões. Essa prática, ela afeta indiretamente os peixes-bois, pois as populações ribeirinhas, elas ocupam as áreas de região de mangue, que são essenciais, importantíssimas para a reprodução e para a alimentação desses animais. Além disso, esse animal é bastante frágil. Então, arrasto de fundo e redes de espera, que são meios de pesca, eles acabam, capturando os peixes-bois. Há imagens desses animais sendo capturados, literalmente capturados por essas redes. E ele acaba se machucando bastante. E barcos motorizados, os motores acabam afetando bastante esse animal também, por causa da fragilidade desse ser. Quanto à caça, historicamente, Triquecos inanques sofreu extensa caça, o que reduziu drasticamente a sua população na Amazônia. As populações nativas sempre utilizavam peixe-boi como fonte de carne e couro. De 1935 a 1954, aproximadamente 4.000 a 7.000 peixes-boi foram mortos por ano somente no Brasil. No ano passado, 2019, várias notícias alertaram sobre os efeitos negativos do derramamento de óleo, especialmente para esse animal tão frágil e ameaçado. Mudança do Código Florestal. A nova lei diminui a proteção dos manguezais. Muitos filhotes recém-nascidos de peixe-boi encalham nas praias do Nordeste graças à degradação do estuário. É fundamental lembrar que a renda de muitas famílias depende dos manguezais, antes considerados áreas de preservação permanente, o que proibia sua ocupação. Agora, as áreas desmatadas até 2008 podem ser ocupadas por construções e as áreas preservadas poderão ser parcialmente ocupadas por salinas ou tanques de camarão. Com relação ao histórico de projetos de proteção do peixe-boi, em 1980 foi criado o Projeto Peixe-Boi, preocupado com a situação do peixe-boi marinho. Em 1990, o IBAMA, ao verificar a necessidade de expandir a proteção do peixe-boi para a espécie amazônica, criou o Centro Nacional de Conservação e Manejo de Sirênios, o Centro Peixe-Boi, sediado na ilha Itamaracá, no Pernambuco. Durante o levantamento de ocorrência da espécie, foram identificadas novas áreas de extinção da espécie e outras com avançada redução populacional. Estes locais se tornaram bases de projeto em 1993 e 1994, no Alagoas e no Piauí. Como reconhecimento da importância de centros especializados em grupos taxonômicos para a conservação das espécies, o IBAMA, em 1998, promoveu o Centro Peixe-Boi, em Centro Nacional de Pesquisa, Conservação e Manejo de Pesquisa de Mamíferos Aquáticos, abrangendo todos os mamíferos aquáticos que ocorrem no Brasil. Atualmente, a Associação Amigos do Peixe-Boi, AMPA, promove dezenas de atividades de educação ambiental,
por meio da população científica e das atividades interativas. A AMPA valoriza saberes e práticas locais saudáveis, fomentando a proteção da fauna aquática. As referências utilizadas no trabalho estão disponíveis nesse QR Code. Muito obrigada!